Boa noite, estamos começando o bate-papo legal aqui nos estúdios TPFest com mais uma entrevista dos espaçosjurídicos.com.br e hoje teremos a entrevista com a doutora Adriele Frazani Frois. Ela vai estar conversando com a gente sobre o tema Lei Seca e suspensão da CNH. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar aqui, entrando aqui e chamando a doutora Adriele para a gente começar os estúdios TPFest. E para quem quiser compartilhar a live, quiser mandar também, podem ficar à vontade. Uma boa noite, doutora Adriele, seja bem-vinda aqui no Bate-Papo Legal, pelos estúdios Oi, tá tudo TPFest. bom? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal conhecer. Claro, vamos lá. Bom, eu sou advogada já há mais de 10 anos, né? E me especializei aí na área do direito de trânsito para estar auxiliando aí os motoristas, proprietários, empresas frotistas também, né? Porque é uma área aí que é bem específica e está no nosso dia a dia. Então, eu atuo aqui no interior de São Paulo, em Bauru, mas hoje em dia, com o nosso escritório digital, a gente consegue aí prestar assessoria para o Brasil inteiro. E para quem quiser estar contratando o serviço para assessoria, como pode entrar em contato com a doutora? Sim, pode entrar em contato através do meu Instagram, né? Ali tem o link com o telefone, com o e-mail também. E pode estar mandando direct, enfim, da forma que achar melhor aí, a gente sempre está atendendo aí os motoristas aí que estão em apuros precisando de uma solução. Ok, doutora. E a gente tem várias perguntas hoje enviadas, porque é um tema que chama atenção, mesmo sendo uma lei que já vem desde 2008, as pessoas têm aí muita dificuldade, né, do que pode, do que não pode, o que acontece. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é o que acontece quando o condutor é parado na blitz e aceita fazer o teste do bafômetro e dá positivo. Então, no caso de uma blitz, no primeiro momento, o condutor tem que ter assim, a noção que ele não é obrigado a fazer o teste do bafômetro, né? Muitos casos a gente vê que as pessoas chegam falando, eu não sabia que não podia recusar, enfim, embora a recusa também gere uma infração de trânsito, uma infração administrativa, que depois eu vou estar explicando melhor, que são duas situações, né? A de dirigir embriagado e a de recusar aí o teste do bafômetro. Então, muitas pessoas não sabem que podem se recusar a fazer o teste do bafômetro, tá? Supondo que a pessoa aceitou a fazer, tinha ingerido a bebida alcoólica e deu positivo no teste. Nesse caso, é configurado o crime de trânsito de embriaguez ao volante, né? Pode aí acontecer a prisão em flagrante do condutor embriagado e o veículo vai ser removido, tá? O veículo vai ser removido, a CNH vai ser apreendida e vai haver a prisão em flagrante aí desse condutor que estava dirigindo embriagado, tá? É importante ressaltar que tem uma situação de, não é bem tolerância de consumo de álcool, é uma margem de erro do bafômetro que é de 0,04. Tá? Não chega a ser uma tolerância, porque como equipamentos de medição, às vezes tem aí um errinho ou outro, então a lei dá essa margem de tolerância. Se passar desse número, é configurado aí a infração administrativa, a multa de trânsito, e até 0,33 não é crime. Tá? Se for uma quantidade que a pessoa consumiu muito elevada de álcool e aí ultrapassar esse 0,33 de miligramas aí por alvéolo pulmonar, que é um sistema de medidas que eles usam lá no etilômetro, né? Aí sim vai configurar o crime de trânsito. Então a gente tem até essas duas situações. Fez o teste até 0,04
não acarreta nenhuma consequência, nem administrativa, multa, nem crime, nem nada. De 0,04 a 0,33, a gente tem a infração de trânsito, e acima de 0,033, ela acaba aí gerando o crime de trânsito, e aí as consequências, além da esfera de trânsito administrativa, a multa também tem a esfera penal, o crime, o processo criminal, tá? Então, a prisão se dá quando atinge 0,35 para cima, então? 0,33 para cima, né? 0,34 já configura aí o crime de trânsito. Tá certo. E quando esse teste dá positivo, mas a pessoa está sem a CNH, o que acontece, doutora? Como assim, sem CNH? Ela não é habilitada ou ela não está portando Não é CNH? habilitada. Então, não é habilitada. Então, nesse caso aí, a gente tem duas penalidades, né? Tem a penalidade da questão aí da condução do veículo sob o efeito de álcool e tem a infração também por dirigir o veículo, né, sem habilitação. Isso gera ainda uma penalidade para o proprietário do veículo, se não for a mesma pessoa, porque ele possibilitou aí que uma pessoa não habilitada dirigisse o veículo. Então, a gente tem uma penalidade também para o proprietário. No caso da condução aí de veículo sob efeito de álcool, a penalidade é para o condutor. Então, ela sempre ocorre mediante uma abordagem numa blitz, né? Então, é importante também lembrar que quem tem que ser notificado depois da infração é o condutor. Se for notificado só o proprietário, a gente tem uma irregularidade, se não for a mesma pessoa, porque é uma infração de responsabilidade do condutor. Então, no caso desse condutor não possuir a CNH, hoje nós temos muita gente que dirige sem possuir a CNH, e estiver embriagado, a multa aumenta ou continua o mesmo valor? Sim, porque vão ser duas infrações distintas. Vai ter a infração pelo artigo 65, né, que é dirigir o veículo aí sob efeito de álcool, e também do outro artigo, que agora não me recordo o número, que é de dirigir o veículo sem estar habilitado. E a nossa próxima pergunta, é possível reverter a multa e a suspensão da CNH, entrando com algum recurso? Sim, é possível. Muita gente tem a ideia aí de que recurso de multa não vira nada, não dá nada, ou outros falam, vou pegar um modelo na internet, eu mesmo vou fazer, e não é bem assim, né? O ato do agente de trânsito, ele é um ato administrativo, né, que a gente chama. Então, é um ato do Estado. Como um ato administrativo, ele tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos, né? Requisitos desse ato administrativo. Esse ato administrativo, ele tem uma presunção de legitimidade, de legalidade, que está tudo ok. Porém, é uma presunção, admite prova em contrário. Então, de repente, teve alguma invalidade, alguma irregularidade no momento da abordagem, no momento da blitz, no momento da notificação, e isso daí são elementos que a gente consegue alegar numa defesa, num recurso, tá? Para poder estar anulando aí tanto a penalidade de multa como a penalidade de suspensão, que são penalidades distintas. Uma não exclui a outra, porque tem gente que até me mandaram pergunta assim, se eu pagar a multa, eu escapo aí da suspensão da CNH? Não. A lei prevê dois tipos de penalidades, a pecuniária, que é a multa, e a administrativa, que é aí o processo de suspensão da CNH. Certo. E quando o condutor é parado na blitz, ele possui a CNH normal, mas ele está visivelmente embriagado. Nesse caso, ele é preso imediatamente, mesmo ele se recusando a fazer o teste do bafômetro? Então, a recusa ao teste do bafômetro, por si só, já gera a penalidade administrativa, tá? Prevista no artigo 65A do Código de Trânsito, que é se recusar, o simples fato de recusar. Ele pode até não estar embriagado aí, mas recusou, já gera penalidade que tem os mesmos efeitos administrativos
da pessoa que sopra o bafômetro e dá positivo, que é a multa e a suspensão da CNH, tá? Aí, no caso, se ele tá com os sinais de embriaguez, né, que a gente fala, um conjunto de sinais. Então, o que é importante? O bafômetro não é a única forma prevista aí pela legislação para constatar essa embriaguez, tá? Tem outras situações, tem exame de sangue, os próprios sinais clínicos, né? E a legislação prevê quais são mais ou menos esses sinais para não ficar aí muito na subjetividade do agente de trânsito, e todos esses sinais eles têm que vir descritos no auto de infração. Então, quando a pessoa é abordada na Blitz, é muito importante, né, caso ela seja autuada, pedir uma cópia desse auto de infração. Porque é por meio desse documento que nós, profissionais especializados, vamos conseguir analisar se foram cumpridos todos os procedimentos dentro da legalidade ou não. Mas o agente de trânsito, ele já tem que, ele encaminha esse condutor para a delegacia ou encaminha para o hospital para ser feitos os exames de sangue? Sim, ele encaminha para a delegacia, porque daí lá vai ser feita aí a lavratura, né, a instauração do procedimento, e aí, se o caso, a coleta aí do sangue, enfim, para poder fazer aí o exame mesmo para constatar essa questão aí da embriaguez, qual a dosagem também, né? Porque pode ter sinais, mas de repente a concentração no sangue talvez não seja para configurar um crime, né? Porque a gente tem aquele intervalo ali que é só infração administrativa. E quando o condutor é pego na lei seca e ele entra com recurso, ele paga essa multa, mesmo ele tem que pagar a multa primeiro, porque a gente sabe que existe um trâmite aí que demora. Então, no caso, ele tem que pagar a multa e esperar o processo para ver se ele vai ser absolvido, aí ele é ressarcido desse valor, como que funciona? Então, quando a pessoa ela é autuada na Blitz, tá? Seja aí por dirigir embriagada, seja por recusar-se ao teste do bafômetro, ela vai precisar ser notificada dessa infração e a partir daí, então, começa o processo administrativo, tá? E esse processo administrativo dá à pessoa o direito de defesa, o direito de recorrer. Esse direito é muito importante, por quê? Porque durante esse período que a pessoa está se defendendo, está recorrendo da infração, ela pode dirigir normalmente, a CNH dela ainda não vai ser suspensa, ela ainda não vai precisar pagar a multa, tá? Ela pode licenciar o veículo, ela pode transferir o veículo. Então, o recurso, a defesa, tem o que a gente chama de efeito suspensivo. A penalidade, tanto pecuniária de multa quanto da suspensão, não podem ser impostas, exigidas, até que termine aí o julgamento das defesas e recursos, né? Que são 3 modalidades aí que a gente tem. Tem a defesa prévia, o recurso para a JARE e o recurso para o CETRAN. Então, até encerrar com a decisão do CETRAN, a penalidade não pode ser exigida do motorista e do condutor. Ele pode continuar a vida normal. E dirigindo normalmente até a única ressalva é que se ele cometer... no caso de atropelamento, quando há um atropelamento, ele continua também dirigindo normalmente? Ou neste caso de atropelamento, a CNH dele é suspensa? Então, no caso, você fala se ele já tem um processo de suspensão incorrendo aí por conta de dirigir embriagado. Sim. Então, do ponto de vista administrativo, né, que são esferas diferentes. A gente tem a esfera criminal e a esfera administrativa. Na esfera administrativa, até não finalizar o processo administrativo, né, com todas as defesas, os recursos aí nas instâncias que eu mencionei, ele não perde aí o direito de dirigir, tá? Por isso que é muito importante a pessoa apresentar a defesa, apresentar o recurso, porque até esse recurso ser julgado, né, e ele eventualmente ser absolvido, ele mantém aí o direito de dirigir, ele mantém a CNH, ele mantém aí, sem a pontuação ainda
na CNH sem ter que pagar multa até finalizar o julgamento na esfera administrativa. Certo. E mesmo no caso de atropelamento, a CNH dele não é suspensa. Enquanto até não finalizar o julgamento e ele apresentar as defesas, não. Tá certo. E a gente tem a pergunta dos internautas aqui que enviaram pelo o suporte de atendimento e pelo e-mail. A gente vai começar aqui pela pergunta do Matheus Calderano. Ele é de Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: cerveja sem álcool inibe perder a CNH? Então, eu tenho até um vídeo no meu perfil sobre cerveja zero, porque é um assunto bastante polêmico. Aqui no Brasil, para as cervejas serem comercializadas como cerveja zero, elas não precisam ser totalmente zero, tá? Então, eu até fiz aí uma análise das cervejas que são realmente zero, das marcas que são realmente zero e das marcas que não são. Tem uma marca muito famosa que ela não é zero, embora aí nas propagandas, no próprio rótulo conste como zero, e isso é possível pela legislação, porque a lei não exige que seja 100% zero para ser divulgada como 100% zero. E aí precisa tomar cuidado, porque dependendo da quantidade que a pessoa ingerir, né, dessa bebida, pode acabar sendo acusado aí no bafômetro. Então, aí, no caso, a culpa seria do condutor, que tomou sem saber, ou seria da cervejaria que possui? Nesse caso, tem como ser resolvido judicialmente? Então, infelizmente, não. A gente não tem nenhum precedente nesse sentido. A culpa aí acaba sempre recaindo mesmo ao condutor, né? Porque pela legislação ele é o responsável aí por não beber e dirigir, né? Mas realmente tem essa questão aí que até acaba aí ingressando numa discussão aí de direito do consumidor, né? Por esse fato de ser vendido aí como zero, né? E tem algumas marcas que têm teor alcoólico, é bem baixo, mas às vezes, dependendo da quantidade que a pessoa consome, pode acabar aí acusando no teste. E a próxima pergunta é do Daniel Bertola. Ele é de São Paulo, ele pergunta: mesmo pagando a multa, posso perder a CNH? Então, pode. Por quê? Porque o que acontece? Quando é instaurado o processo administrativo, vão correr dois processos administrativos. Como são duas penalidades diferentes, então, tem um processo administrativo que é para imposição da multa pecuniária, e essa multa, eu até gostaria aqui de ressaltar o valor, né? Na legislação tem a previsão aqui do fator multiplicador de 10 vezes. Então, ela fica aí no valor de R$ 2.934,70, tá? E tem o outro processo administrativo que vai correr, que é para a suspensão da CNH. Então, em ambos os processos, ele vai poder se defender. Então, uma penalidade, o fato dele pagar a multa, não exclui que o processo administrativo pela suspensão da CNH vá tramitar, tá? E tem também os pontos na carteira, né, doutora? Isso, tem os pontos. Essa infração, na verdade, ela é considerada gravíssima, né? Só que ela é o que a gente chama de autossuspensiva. Então, ela por si só já tem o condão aí de levar a suspensão da CNH. Não precisa ter aí a somatória dos pontos, né? Ela, por ser uma infração de natureza gravíssima e já ter essa previsão de penalidade de suspensão, ela é o que a gente chama de autossuspensiva. Então, a pessoa pode ter o prontuário mais lindo do mundo, não tenho ponto nenhum. Parei na Blitz, me recusei a fazer o teste. Posso vir a ter a CNH suspensa só por essa situação, só pela prática dessa infração. A Lúcia, do fã-clube Franquides, ela pergunta: posso tomar 3 latinhas de cerveja e eu devo esperar quanto tempo para poder pegar o volante? Então, é outra dúvida que sempre costumam ter. Quanto tempo demora para o álcool sair do sangue?
é muito relativo, tá? Porque varia a quantidade ingerida, o organismo da pessoa varia de organismo para organismo, o metabolismo, né? Que esse álcool aí vai ser processado. Tem estudos da Polícia Rodoviária Federal que em alguns casos demora até 24 horas ou mais para o álcool ser totalmente eliminado aí do sangue, do corpo, né? Então, é muito difícil a gente precisar. Não tenho aí uma resposta, assim, exata para essa pergunta. Ok. E a gente tem a pergunta da Jaqueline Duarte, que é de Minas Gerais. Ela pergunta assim: durante a Blitz, é verdade que o policial pode apreender o carro, a CNH e aplicar a multa? Pois isso aconteceu com a minha prima. Estava na zona rural com ela e ela só tinha bebido uma cerveja e era sem álcool. E ela não viu problema em pegar o carro, mas o policial disse que acusou no bafômetro. E ela teve o carro e a CNH apreendida. Então, quando a pessoa é abordada na Blitz, né? Além daquela questão que a gente mencionou, dela poder optar por fazer ou não o teste, tá certo. Então, ela fez, deu positivo ou ela não fez. A direção do veículo, ela tem que ser dada para um outro condutor habilitado, né, se for possível, ou alguém que esteja ali como passageiro, que não tenha bebido. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o teste do bafômetro também. Então, a pessoa que você for entregar a direção, ela vai ter que fazer o teste, vai ter que ser submetida ao teste, tá? Caso não tenha ninguém ali na hora, e aí infelizmente, o carro vai ser retido, tá? Vai ser removido para o pátio e a CNH também vai ficar retida, tá? Que é para garantir que esse condutor não vai dirigir e pôr aí em risco a vida das demais pessoas. O objetivo da lei, na verdade, é esse, né? É evitar acidentes. Então, é por isso que há essas outras penalidades aí de retenção no momento aí da Blitz, né? A CNH, depois no dia seguinte, até 5 dias, a pessoa pode ir lá retirar a CNH que ficou retida, se for física, né? Porque hoje em dia a gente tem a CNH digital. Então, a CNH digital acaba ficando anotada no próprio RENASH, que a gente fala, que é um prontuário do condutor, né? Do motorista. Então, mas caso ela tenha ficado retida, a CNH física, a pessoa tem até 5 dias para ir lá no órgão para retirar, ou então ela vai ser encaminhada para o Detran. Porque ela disse que tomou a cerveja sem álcool e acusou no bafômetro. E pergunta se ela pode recorrer. Pode, sempre pode. Independentemente da pessoa ter ou não cometido a infração, é assegurado o que a gente chama de ampla defesa. A pessoa tem o direito de apresentar aí os argumentos, enfim, de se defender, até para, como eu te falei, preservar o direito dela de dirigir enquanto é julgado aí esse processo administrativo de suspensão do CNH. Certo. E a próxima pergunta é do João Miguel, de Itapevi, São Paulo. Ele pergunta: trabalho como motorista e tenho uma dúvida. Se no meu dia de folga, caso eu tomar algumas cervejas e for parado em uma blitz, eu teria a minha CNH suspensa e poderei perder o emprego? Então, vamos lá, que aí a situação é complexa. O fato dele ter sido parado na Blitz, por si só, já não vai gerar suspensão da CNH, tá? Porque, como eu expliquei, vai ser necessário tramitar aí o processo administrativo e só no final desse processo administrativo que vai ser imposta a penalidade, tá? De suspensão. Mas, supondo que ou ele não apresentou defesa, ou ele não recorreu, ou ele recorreu e não foi deferido o recurso, e aí, eventualmente, a CNH dele venha a ser suspensa, essa situação é causa prevista na CLT, na lei trabalhista, de justa causa para o motorista profissional. Então, o motorista profissional que perde a carteira, independentemente se for pela questão aí do bafômetro ou por excesso de pontos, enfim, perdeu a carteira. Ele vai poder ser demitido por justa causa, inclusive. Não é só uma demissão normal, é uma demissão por justa causa. Mesmo ele
estando no dia de folga dele. Sim, É mesmo ele independente. estando num dia de folga. Porque se a função dele é ser motorista, sem a CNH, ele não consegue exercer essa função. E aí, então, mesmo que tenha sido praticado num dia de folga. Por isso Tá ok. que é mais importante ainda quando o condutor é motorista profissional, buscar um profissional especializado em direito de trânsito, que vai saber orientar, vai saber analisar, né? E aí ir para os caminhos corretos, porque assim, o pessoal não tem maracutaia, gente. A gente faz a defesa com base na lei, a gente defende a legalidade. Então, o ato administrativo, ele tem que ser legal, ele tem que estar com todos os requisitos previstos na lei, tá? Então, o profissional aí do direito, ele vai saber analisar se foi cumprido ou não, e aí vai poder oferecer os elementos de defesa para eventualmente evitar aí que ocorra suspensão, que no caso do motorista profissional tem ainda essa outra consequência, que é a de perder o emprego por justa causa. Então, é importantíssimo procurar sempre um escritório especializado Sim, em sim. trânsito mesmo, né? Sim, sim, porque tem várias implicações, né? Só agora que eu já falei em questão trabalhista, em questão criminal, além da questão administrativa aí de multa, enfim, é uma situação que gera aí amplas consequências, então é muito importante. A multa é apenas uma delas, né? Meia É, salgada, mas apenas uma delas. E a sim, pergunta da Luciana Figueira, de Goiás, ela diz que ela mora na zona rural e também foi parada em uma blitz. Cerca de 800 metros, ela estava dirigindo de um sítio ao outro, mas não tinha bebido nada. Foi pedido o teste de bafômetro e ela, por não ter bebido, ela fez o teste, mas deu positivo. E ela acabou tendo a CNH também retida e o carro dela suspenso, apreendido. Ela quer saber como fica essa situação a partir do momento de ela não ter bebido e o bafômetro ter dado positivo. bom, quando a pessoa vai fazer o teste do bafômetro, é importante aí a atenção a alguns detalhes, né? Primeiro, verificar se o aparelho está zerado na hora que ela vai soprar. Por quê? Às vezes pode ter ocorrido uma medição anterior e às vezes fica aí alguma memória no equipamento, então é importante na hora de assoprar ver se ele está zerado, tá? Também é importante que o bocal ele é descartável, né? Então, ver se ele tá lacrado, se o policial abre ele na frente, coloca para a pessoa soprar, porque também às vezes pode estar usado, né? E aí pode aí ter gerado algum resíduo, de repente, que tenha gerado aí esse falso positivo, né? E outra situação que é muito importante é, se a pessoa não bebeu, ela tem certeza que não tem nenhum vestígio aí de álcool no sangue, logo depois de sair da abordagem aí que deu positivo no bafômetro, é importante ela produzir o que a gente chama de contraprova, ou seja, procurar um laboratório, fazer um exame de sangue, porque isso daí, se esse exame dando negativo, né, para teor alcoólico, ele pode ser usado como meio de prova para poder cancelar essa punição, anular aí essa penalidade. E no caso, esse exame de sangue tem que ser feito no dia que ela foi abordada? Sim, a jurisprudência, né, os nossos tribunais entendem aí que para ter validade ele tem que acontecer em até 24 horas, tá? Da abordagem. Então é importante, assim, logo depois que foi liberado aí da abordagem, procurar aí um laboratório e já fazer para você ter aí esse laudo, esse resultado para conseguir aí contrapor, né, a prova do bafômetro. E a gente tem uma outra pergunta aqui, que ela chega a ser até interessante, é a dúvida do Paulo de São Paulo. Ele pergunta, no ato da infração, é necessário constar todos os dados do bafômetro, mesmo que a pessoa se recuse? E esse aparelho pode ser usado por outro condutor? Então, Teria algum problema de constar os dados? Vamos supor, eu parei na Blitz e me neguei. Ele segue aqui. Vai constar os dados do bafômetro. Outra pessoa pode ser
pode ser usar esse aparelho? É isso Sim, que o ele aparelho pergunta. ele é o mesmo, tá? Às vezes tem mais de um aparelho, dependendo do tamanho da Blitz, né? Tem umas Blitz que são bem grandes, então, tipo, tem vários aparelhos, né? Mas pode ser usado por outras pessoas. O que é importante é o que eu expliquei. O bocal ele é descartável. Então, cada pessoa que vai soprar tem que ter um bocal novo, porque é até questão de higiene também, né? Para evitar, enfim, contaminação e até esse cruzamento aí de resultados, né? Então é importante que esteja a troca do bocal, o bocal seja novo, tá? Mas o aparelho pode ser o mesmo. No caso da pessoa se recusar ao fazer o teste, não é necessário que no auto de infração tenha os dados do bafômetro, tá? Somente no caso dela fazer o teste. Aí sim é importante que conste lá no auto de infração todas as informações, a calibração, o ano, enfim, todas as especificações do aparelho. Ok. E a nossa última pergunta é da Jaqueline, do Fã Clube Franquides. Ela pergunta: caso eu for parada na Blitz e estiver com bebida no carro, mas não tiver bebido, eu sou obrigada a fazer o teste do bafômetro para provar que estou sóbria? Então, o simples fato de estar com bebida no carro não significa que a pessoa esteja embriagada se ela não estiver apresentando sinais aí de alteração da capacidade psicomotora. Então, falar enrolado, enfim, tá com o olho vermelho, não conseguir se equilibrar, né? Que são os sinais. A questão do bafômetro é todas as pessoas que são paradas numa blitz podem ser convidadas aí a fazer o teste, tá? É uma previsão da lei. Assim como em caso de acidente, todos envolvidos aí podem ser convidados também a fazer o teste, inclusive as vítimas, tá? Nas vítimas fatais, inclusive, é feito também mais de exame de sangue, né? Mas, assim, é uma previsão da lei. Então, todo mundo que for abordado na Blitz vai ser convidado a fazer o teste. E aí, ela tem a possibilidade de se recusar, porém, a simples recusa já vai gerar aí a infração administrativa, que vai levar à imposição da multa e pode levar à suspensão da CNH, né? Agora, assim, se ela não bebeu, não tem por que ela recusar fazer o teste, tá? Aí é aconselhável que ela faça, sim, tá? Para comprovar que realmente ela não bebeu e aí também não correu o risco de sofrer punição pelo simples fato de ter recusado a se submeter ao teste. Tá certo, doutora. E eu gostaria de saber se a gente deixou de falar algo ou se a doutora tem alguma pergunta. Eu recebi algumas perguntas aqui que eu queria repassar, né? Essa da cerveja zero já foi. Da CNH também de pagar multa. Tem uma aqui que é a questão do consumo de bombons, de licor, uso de enxaguantes bucais e também acusa aí no bafômetro, né? Que tem aí muito mito aí a respeito disso. Esses tipos aí de alimentos, enfim, de enxaguantes e tal, eles costumam ficar o álcool concentrado na cavidade bucal, tá? Então, caso a pessoa aí tenha comido um bombom, feito uso aí do enxaguante bucal e for parado na Blitz, o que ela tem que fazer? É importante ela esclarecer isso para o agente de trânsito, tá? E aí pedir para ele aguardar de 10 a 15 minutos para fazer o teste. Por quê? Porque daí o ar que vai contar mesmo, né, para acusar lá o bafômetro, né, é o que está no pulmão. Não é o que está na cavidade bucal, que é o que vai estar na corrente sanguínea da pessoa, né? Então, é importante que se ela consumiu esses alimentos aí, ou usou um enxaguante bucal, ela fazer um bochecho com água normal e pedir para guardar aí 10, 15 minutos para fazer o teste, tá? Porque daí sai da cavidade bucal e daí não tem o risco de realmente dar positivo no bafômetro, tá? Outra situação também que é importante eu comi um
risoto ou come um sagu, que são alimentos que vai vinho no preparo, ou algum outro que vai uísque, que vai flambar, enfim, né? Tem bastante receita aí que usa álcool na preparação. Sim. E tem gente que fala assim, ai, mas ferveu, evaporou tudo o álcool. Não necessariamente. Então é importante tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes a concentração de teor alcoólico da bebida, a quantidade que é colocada no alimento, a quantidade de alimento que a pessoa consome, pode sim cair na corrente sanguínea e aí ser acusado no bafômetro. Então tem que tomar cuidado. Principalmente quem come em restaurante também, que não sabe como é feito o preparo, sim, né? Sim, tem que tomar cuidado. Então, assim, se tiver em dúvida da quantidade, né, para evitar e responder por um crime de trânsito de repente, é melhor que a pessoa se recuse a fazer o teste, tá? Mas assim, o ideal é, se beber, não dirigir, né? Mas aí, se ela tiver em dúvida, ela tem a possibilidade de se recusar. E outra coisa que eu queria ressaltar é que no período aí de 12 meses, entre uma infração e outra, né? Entre a data de uma infração e outra, não é do término do julgamento, vamos supor, da data da abordagem mesmo, né? Que é considerada ali o dia da infração. Se a pessoa cometer de novo as mesmas infrações aí, de se recusar a fazer o teste ou aí dirigir embriagado, vai ter outras penalidades, né? Que a gente chama que é no caso de reincidência. Então, a multa, além do fator multiplicador de 10, ela vai ser cobrada em dobro. Então, de 2 e pouquinho ali, quase 3, ela vai para 6 quase 6 mil reais. Ela vai ser dobrada. Então. E no caso de dirigir embriagado, ainda a pessoa vai correr o risco da cassação, não é mais a suspensão da CNH. A cassação ela é um pouco mais séria, porque ela é pelo prazo aí de 2 anos e a pessoa tem que reiniciar todo o processo de habilitação. Então, autoescola, aulas práticas, aulas teóricas, tudo do começo, entendeu? Tem que então, fazer desde o início, então, como se estivesse tirando a carta tudo novamente. De novo. E só que ela só vai poder fazer isso depois de cumprir o prazo de 2 anos, né? Sem aí conduzir veículo, sem dirigir. No caso da suspensão, ela faz um curso de reciclagem, tá? Né? E o período é 12 meses. Então, é uma penalidade menor em face aí da cassação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente fala da bebida alcoólica, mas a gente tem outras substâncias ilícitas também que os jovens utilizam. No caso de ser substâncias ilícitas junto com bebida, existe um agravante na lei? Não, na verdade, o que vai ser analisado vai ser o que sobressair ao agente aí na hora da abordagem, né? Como o bafômetro ele é aí o meio de fiscalização prioritário, então se o agente suspeitar aí que a pessoa também ingeriu bebida alcoólica, ele fazendo o bafômetro dando positivo, enfim, já vai acusar. Tá? No caso das outras substâncias aí que alterem aí também a capacidade psicomotora, né? Drogas, enfim. Porque não vai acusar no bafômetro, né? Nesse caso, se a pessoa... Aí ele tem que fazer o exame clínico, né? Com os sinais aí de alteração. E daí também pode ser solicitada o exame de sangue também, que é o meio mais certo aí de poder avaliar aí qual a substância, enfim, qual o grau aí de comprometimento da capacidade. Mas o agravante permanece o mesmo. A mesma, não tem um plus. Por exemplo, consumi álcool e usei droga, vou ter o dobro, o triplo da multa. Não, é do mesmo jeito que está aí, independente de quantas substâncias a pessoa usou. A partir do momento que usou uma, já configura e não tem um aumento pelo fato de ter usado outras substâncias. No caso de racha também, que a gente vê bastante hoje em dia, o pessoal tirando racha, postando corrida, né, vamos dizer assim, também não existe nenhum agravante ou existe nesse caso? Aí vão ser as punições, né? Vão ser aí somadas, mas o fato da pessoa estar praticando racha já
tendo consumido aí bebida alcoólica, né? Só pelo fato do consumo da bebida alcoólica, de estar na direção do veículo, né? Já gera essa multa autossuspensiva aí da suspensão da CNH e do valor da multa aí com o fator multiplicador de 10. Tá certo. Tem algo mais que a gente tem que acrescentar, deixa eu ver doutora? aqui das minhas anotações. Eu queria fazer mais uma observação. Duas, na verdade. Uma é outro mito que tem na internet, que o pessoal fala, se eu usar o vinagre, fazer bochecha com vinagre, se eu tomar refrigerante, não vou, se eu tomar bastante água, não vou ser pego no bafômetro. Gente, isso é mito. Tá, não tem nada que consiga aí. Até tem gente que tá fazendo uso de vitaminas para metabolizar, achando que vai metabolizar o álcool mais rápido no organismo, e daí vai. Não existe isso, tá? Não arrisquem, porque a lei é tolerância zero. Igual eu falei, embora haja uma margem de erro aí do equipamento, que a gente já citou, que é de 0,04, isso não significa que haja uma margem de tolerância. Não há margem de tolerância. A lei é tolerância zero. Então, o importante é beber, não dirija, né, doutora? Isso sempre é a melhor saída. Para a sua segurança, para a segurança dos outros, né? E para preservar a vida. O trânsito seguro aí é sempre a melhor opção. Com certeza. Ficou algo mais que a gente tem que salientar aqui, ou... Aqui das minhas anotações, não. Se tiver mais alguma pergunta, não sei de quem está ao vivo aí, aproveita para mandar. Daqui eu já... E eu gostaria que, enquanto isso, se alguém quiser mandar uma pergunta aí para a doutora, fique à vontade. Eu gostaria que a doutora desse novamente os seus contatos, sua rede social, para o pessoal entrar em contato. Claro. Meu Instagram é @Driele, com 2 L's, Fazani, com 2 Z's, ADV, tudo junto, tá? E o meu telefone de contato é 14 99 141 9022, né? O meu e-mail é drielefazaniadv@gmail.com, e todas essas informações estão lá no meu Instagram aí, para quem quiser, tiver interesse, estiver precisando aí de uma assessoria aí especializada, a gente fica aí à disposição. Obrigada, doutora. Eu agradeço a sua participação aqui no Bate-Papo Legal. Doutora Adriele faz parte dos espaçojuridico.com.br. Para quem quiser tirar dúvida também pode estar acessando e chamar lá no chat, que o pessoal do atendimento passa o contato da doutora. Nós tivemos muita, assim, procura, mas para outros assuntos da área do trânsito também, que saía fora do tema, né? Então, se nós tivermos... o atendimento é completo, né? Tem a questão de DPVAT, de acidente de trânsito, enfim, é uma área bem ampla, né? Abrange aí várias situações do dia a dia, questão de transferência de veículo, de licenciamento, enfim. Mas a gente aí que é profissional especializado atua aí em qualquer parte aí do trânsito, então, precisando, a gente fica à disposição. Ok, doutora, eu agradeço a sua participação aqui no Bate-Papo Legal. Eu agradeço aí a participação, as perguntas, foi muito legal. E quem sabe nós retorna aí a uma próxima entrevista com outros temas aí da área do trânsito, porque é muito importante, às vezes, a gente tirar as dúvidas, né? Principalmente na área de acidente, tem muita gente que tem dificuldades também de entender a questão das rodovias também. Nós acabamos recebendo más condições de rodovias, no caso de acidente. Então, teve muitas dúvidas também nesse sentido, mas como não faz parte do tema, né? Então, ficou para uma próxima entrevista. A gente repete uma próxima oportunidade aí, essas outras dúvidas aí, e vamos difundir a informação, porque quanto mais informação, menos aborrecimento, menos problema. Com certeza. O pessoal está dando parabéns pela entrevista, pelos esclarecimentos. Tem bastante pessoal que está mandando aqui. Eu consigo ver, deixa eu ver, a doutora Débora está mandando parabéns pelas informações, que é muito importante. Tem a Renata aqui também.
Tem o Franquides que está acompanhando aí. Obrigada pela presença, diretora, aí na live. E o pessoal aí mandando que realmente foi bastante esclarecedora a entrevista. Eu acho que a gente conseguiu tirar a dúvida, né, do pessoal aí. Então, agradeço a sua disponibilidade aqui no Bate-Papo Legal. E desejo uma boa noite. Até uma próxima. Desejo boa noite para você. Aí. Um beijo. Se beber, não dirige, hein? Com certeza, é isso aí. Então, o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Gente, uma boa noite para vocês. Agradeço a todos pela audiência e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, doutora. Boa noite. Tchau, tchau.